É muito interessante isso, porque já foi feita experiência com trânsitos planetários e biorritmo negativo, trânsito negativo também. Onde a numerologia cabalística, a tradicional, ela tem a sua raiz no alfabeto hebraico. Então, eu sempre falo o seguinte, como o guerreiro numa mão usa a espada para se defender os amigos, em outra mão ele usa o escudo para se defender dos inimigos, porque ele nem sempre sabe onde o golpe vem. Esse inimigo, ele não precisa ser um inimigo, uma pessoa negativa. Gabi, é a mesma história da pessoa, amiga querida, amigo querido, fala, putz, que planta bonita, eu quero uma muda. A planta morreu. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque de verdade eu não sei em que momento do seu dia que você está assistindo a mais um vídeo desse canal. E, gente, hoje o assunto é sensacional. Nós vamos falar sobre a numerologia cabalística. E para isso eu trouxe um especialista, que é o Von Bader. Ele é especialista há mais de 28 anos no assunto. E, Bader, eu estou muito feliz que você está aqui. A gente já está conectado há bastante tempo, viu, gente? A gente troca muita ideia, a gente já bateu muito papo, cada um já atendeu o outro. Só que o Bader, gente, ele tem um diferencial e ele vai explicar qual é esse diferencial. Porque a numerologia cabalística não é igual à numerologia pitagórica e, para isso, ele vai começar a falar um pouco sobre a Cabala. Então, antes de mais nada, muito bem-vindo ao Arcano Podcast. Espero que a gente possa fazer muito mais entrevistas e que a gente até inaugure um quadro aqui para falar só sobre esse assunto. Obrigada que você está aqui, Bader. Obrigado a você, Gabi. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pois é. Quem sabe vários quadros, porque Kabbalah e numerologia cabalística é um assunto bastante extenso. Muito. Kabbalah tem basicamente 3.800 anos. O termo Kabbalah, o que é? É oculto. Eu sempre falo o seguinte, oculto é a revista que você não leu ainda. É o jornal que você não leu, tudo é oculto. Então, Kabbalah quer dizer receber. É interessante que qualquer hotel que você vai, ou repartição, que tenha uma recepção em Israel, está escrito Kabbalah, Lekabel, receber, recepção. Ou seja, receber o conhecimento da concepção do universo. Aquilo que foi passado a Abraão, né, no capítulo 15 lá do Gênesis. Mas isso volta um pouquinho ainda, porque foi dado a Adão, perdão, o poder de dar nome aos seres tais quais eles se parecessem. E por causa disso, o leão é chamado de rei dos animais, porque ele leva 2 letras do nome de Hashem, né, de Deus. Então, tem todo um processo, e a religiosa é muito mais antiga do que a própria Torá, né, dita pelos rabinos. Eu sempre me alicerço muito naquilo que eu falo, que se não existisse Kabbalah, não existia Torá. Né? Então, é todo um processo. Então, Kabbalah não é religião. Kabbalah é conhecimento, é filosofia e, ao mesmo tempo, ciência. Então, o misticismo que se colocou em cima disso é por não conhecer, pelo oculto. Certo? Então, Kabbalah, ela coloca todo um conjunto de elevação espiritual, digamos assim, para o melhor viver, para o melhor estar com a divindade, com o Uno. Dentro da Kabbalah, e aí dentro do alfabeto hebraico, existem as letras hebraicas, que no hebraico antigo não existia numeral, então as letras eram números, e os números são letras, e isso até hoje. Tá? Então, essa é a sequência. Dentro do hebraico, uma letra é um número, e o número é uma letra. Que interessante, faz total sentido com o tarô até. Sim, exatamente. Porque o que acontece? O tarô são 78 arcanos. Os Sim. arcanos do tarô, e aí não é desprestigiando o tarô de forma alguma, veja bem a conexão que existe. O tarô egípcio tem as letras hebraicas. Sim. Certo? São 78 arcanos da Kabbalah. Para mim, o tarô é uma cabala de bolso, como se diz. Perfeito. Você precisa analisar rapidamente alguma coisa, né? Não um estudo mais profundo, você precisa de uma resposta mais clara, mais rápida, tá? Você tem o tarô. Dentro dos arcanos se apresentam. E eu falo uma coisa bem interessante.
você tem teu estudo cabalístico e dentro tem os biorritmos, que é a lei de ritmo. Né? Vamos falar mais adiante um pouquinho. Então, a pessoa está com um projeto, um negócio para fazer, para executar, porém, ela já viu os biorritmos dela, está num biorritmo favorável, mas ela não tem a certeza. Então, ela vai para o tarô especificamente naquele ponto e o tarô vai responder. Claro que se ela está num biorritmo negativo, ela não precisa nem olhar o tarô, porque sabe, né? E não vai querer que o tarô dê outra resposta, o tarô vai bater exatamente nesse ponto. É muito interessante isso, porque já foi feito experiência com trânsitos planetários e biorritmo negativo, trânsito negativo também. E o que é o biorritmo que você fala tanto? Biorritmo, exato. São 7 leis. Isso é uma situação, Gabi, que talvez eu seja o único que tenha incorporado isso dentro do estudo. Ao longo de 27 anos de trabalho, 27, 28, da numerologia, vem o Caibalion. Perfeito. Caibalion todo mundo sabe, hein, gente? Se você não sabe, eu vou deixar no link de descrição para você E comprar aí o esse que livro. Todo acontece? mundo tem que ler. Todo mundo tem que ler esse livro. Kabbalah, Kaf Bet Lamet, e Caibalion, Kaf Bet Lamet, Nun. Uma única letra de diferença. Analise o seguinte: Kabbalah é receber. Uhum. Caibalion é tradição. Juntos os dois. Você tem, literalmente simplificando, a faca e o queijo na mão. Tá? Você tem o Perfeito. conhecimento, a ciência e saber quando. E aí, dentro do Caibalion, tem as 7 leis que regem o universo, são as 7 leis da física quântica, que aí independe de acreditarmos ou não, sermos cristãos, ateus, o universo segue seu caminho. Uhum. Tá? E aí nós temos a lei de mentalismo, lei de correspondência, lei de polaridade, lei de vibração, que tão falada a lei de atração, né? Que na realidade é Uhum. uma lei secundária derivada da lei de vibração, a lei de ritmo e a lei de gênero e causa e efeito. Perfeito. Nós estamos falando da lei de ritmo. A lei de ritmo está em Eclesiastes, inclusive. Quando plantar, quando colher. Nós somos sementes, com épocas distintas de início. O seu ano novo é o seu aniversário. Não é o Nossa, eu primeiro do falei. ano. Eu posso falar? Eu falei Deve. sobre isso numa live nessa semana, porque amanhã. Gente, só para vocês entenderem, a gente está fazendo essa gravação no dia 19 de março. Amanhã, que é dia 20, é a entrada do ano novo pela astrologia. E na Perfeito. segunda-feira, eu fiz uma live onde eu falei exatamente sobre isso, porque a gente vive um calendário aleatório imposto, né? E então, para a astrologia, o ano novo começa amanhã, dia 20 de março, mas eu falei sobre isso, que na verdade cada um tem o seu ano novo pessoal. Perfeito, pode continuar, que eu achei interessante você estar falando isso, Não, viu? exatamente. Olha que interessante. Quando você completa mais um ano, fala, mas parabéns, completou mais uma primavera. Analisa isso. E quando você está para fazer aniversário, nada está dando certo. Estou no meu inferno astral. Ok. Sua primavera, por quê? De uma época em que o ano novo era 1º de abril. Então, na época que 1500, lá, 1º de abril, era mais próximo da virada do ano zodiacal, inclusive. Certo? Sim, E aham, hemisfério norte, é 1º de primavera. abril, é primavera. Sim, Então, se perfeito. convencionou seu aniversário, seu ano novo, sua primavera. Ok. O que antecede a estação da primavera? O inverno. Então, o Uhum. período que antecede o seu aniversário é o seu inverno, o seu inferno astral. Vira o inferno Seria o astral. inverno astral, né? O inverno, por quê? O inverno não se mexe na terra, o inverno não se planta, o urso hiberna. Nós temos a fábula da cigarra e da formiga, né? A formiga trabalhou o ano inteiro, chega o inverno, ela se fecha, né? Parece que estou vendo ela com a lareira em casa e tal, lendo um bom livro, né? E a cigarra tentando fazer o que ela não fez o ano inteiro e se dando mal, Legal. tá? Então, são 7 etapas que você tem, partindo do seu aniversário, Que são tá? os biorritmos, que é o que você está São os falando, né? biorritmos, Tá. exatamente, tá? Favoráveis ou não, quando fazer ou não. Por Cada um exemplo, tem o seu biorritmo. Então, de o causa acordo com a sua data de aniversário,
né? Você tem o seu Exatamente, bioritmo. exatamente, exatamente. Tá? Até um caso, por exemplo, estou fazendo agora duas análises. É o casal, então, fazendo as análises para mexer nos nomes, para equacionar o sobrenome a ser colocado, né? Adicionado ao matrimônio, e também pegar o biorritmo de ambos para ver as datas onde eles se cruzam, os biorritmos, as melhores datas para o casamento. Olha que maravilhoso. O negócio tem que ser bom para ambas as partes, correto? Sempre, tá? Então a moça começou a fazer a análise dela por causa da assinatura. Eu comentei com ela, olha, mas seria interessante também por causa da época do casamento para os dois. Você pode estar num período favorável, mas o seu noivo, o futuro marido, vai estar num período favorável também? Então vamos equacionar isto dentro das datas favoráveis para um casamento mais harmonioso. Isso equivale para a sociedade também. E esse biorritmo, esse biorritmo, ele é baseado nas 7 leis herméticas do Kybalion ou não é? Sim, sim, sim. Ele é a lei Sim, de né? ritmo. Ele é a lei de ritmo. Uhum. Tá? Bio porque é o seu, né? Então Sim, pertence à lei de ritmo, tá? E isso não muda de um ano para outro. Você nasce e inclusive você pode fazer inclusive retrospectivas de situações que ocorreram na sua vida. Eu tenho N situações, não vou colocar aqui para não ficar enfadonho, mas de pessoas que vieram lágrimas de situações que ocorreram, que fizeram e perderam, né? Bens por fazer as coisas na época não favorável. no biorritmo Rapidamente, só, errado. exato, rapidamente, só uma situação. Eu estava atendendo um cliente um dia, isso foi no escritório de Balneário Camboriú, inclusive, e já era cliente meu, e diz ele, padre, só um minutinho, tocou o telefone, que é a agência, é que eu estou me dando um veículo de presente a cada aniversário. Só que eu estou até com medo. É o terceiro ou quarto veículo, não recordo agora, que eu não estou acertando. Mas claro que não. Você está no teu último dia do último biorritmo, tá? O que, que eu faço? Dá um susto no vendedor, diz que não quer comprar, tá? Cancela a compra. Uhum. E amanhã vai à agência e compra o veículo. Partindo desta, meu cliente até hoje, partindo desta, nunca mais teve problemas. Gente, que sensacional. É E a simples, gente está falando de uma lei de reverberação, né? sim. É igual uma planta. Você tem as lavouras, né? Trigo, arroz, soja, qualquer planta tem a sua época, a sua semente, cada semente tem a sua época de plantio. E não adianta, e aí que está. Se você começa a plantar numa época errada, veja o ciclo. Você plantou numa época errada, colheu fraco. Novamente replantou, continua. Dentro em pouco, você não colhe mais nada. E aí você não está entendendo o que está acontecendo com você, que nada mais flui, nada mais anda. Por quê? De todo um sequencial que você vem fazendo em épocas negativas. Interessante isso. Muito legal. Nossa, E, que muito. Isso é só uma parte do trabalho que tem a ver com o seu trabalho da numerologia exatamente. cabalística. Eu incorporei, né? Eu incorporei dentro e eu explico essas leis dentro da análise para a pessoa entender claramente. Isso tem a ver, inclusive, com o emprego. Muita gente sai de um emprego, sai correndo, né, para buscar outro, quando na realidade não é o momento, segurar de repente 15, 20, 30 dias, uma época, até entrar num período favorável, porque senão esse emprego não vai se tornar permanente. Interessante. E Bader, assim, qual que primeiro assim, eu queria entender por que que você começou, né, estudar numerologia, e a numerologia cabalística, e depois eu gostaria que você explicasse qual que é a diferença, né, porque muita gente fala: "Ah, vou fazer numerologia". A maioria das pessoas não sabem que a numerologia que elas estão fazendo normalmente é pitagórica. E seria legal explicar qual que é a diferença e o que que é a numerologia no fim das contas? Porque como taróloga que sou, pelo menos pelo meu olhar, eu vejo muitos números como elemento de criação. Eu vejo um elemento de criação do universo. Então, por exemplo, os arcanos maiores do tarô, para mim, eles são a representação do alfabeto hebraico que vibram numa lei universal, que vibram numa frequência e numa ressonância. Então, para mim, são elementos de criação, igual da tabela periódica lá. Então, eu queria que você explicasse um pouco para as pessoas poderem entender
Porque, a gente, na verdade, é cercado de números, a nossa vida é sobre isso, né, a nossa Sim, vida nós é somos sobre a números. matemática, né, então conta um pouco pra gente, assim, o porquê disso tudo. Nós somos energia condensada. Isso tem uma vibração. Tá? Uhum, Nós somos igual aparelho de rádio, receptor e transmissor. Ok, uhum. perfeito. A minha história com a numerologia cabalística. Eu sempre gostei da área mística. Eu comecei a ler Daniken aos 16 anos de idade. Tá? E depois, com o tempo, encontrei o Deschmeyer, ou ele me encontrou. Isso é um caso bem interessante, inclusive. O Deschmeyer formou 3 pessoas. Quem é ele? O meu mestre, tá? Ele é o mestre em numerologia ou Ele mestre na já faleceu, mestre de numerologia cabalística, já faleceu ah, em 96. perfeito. Trabalhava em Curitiba, e Curitiba tinha outra pessoa chamada Sands, que formou somente o filho dele. Então, olha a diferença desta formação para N cursos, com N pessoas, cursos de 15 dias, e sendo formado igual formar um tarólogo em 15 dias e sair abrindo o tarô. É complexo Não isso. se forma ninguém. Enfim, Ligue já, né, ligue já, exatamente isso. já não dá. E eu comecei a estudar com ele. Ele viu que eu tinha interesse e tal, e dizia: olha, eu tenho 4 filhas. Isso não é culpa minha, tá, Gabi? Não é machismo, não. Tá? Ah, Elas conhecem, só que elas não podem atuar por um conceito. Na época era assim. Tá? Eu trabalhava em outra área, completamente distinta. E fui estudando com ele, lendo, me passando livros, uns 4 anos, quase 5 anos. Na época não tinha internet, não tinha telefone celular, era tudo mais difícil. Né? Tinha que ir, eu estava em Santa Catarina, tinha que ir a Curitiba, tá? Então, basicamente, uma vez por mês eu ia a Curitiba para ter com ele, enfim. E foi quase uns 4 anos, foi quase 5, porque a partir dos 5 anos, o último ano, eu comecei a trabalhar sob a supervisão dele. boa. E aí depois ele me liberou. Perfeito. Existia um fato muito interessante que só depois de eu estar estudando com ele é que eu vinha descobrir. Ele possivelmente já sabia. Existiu um cidadão chamado Franz Xaver von Baader, 1870, professor da Universidade de Jungstadt, amigo de Martinez de Pasquali, onde ele estudou Kabbalah e ele escreveu sobre Kabbalah, e inclusive ele se reportou um amigo dele chamado Von Hoppe, dizendo que o conhecimento de Kabbalah dele vinha da mesma fonte de Baruch Spinoza, que é fantástico a Kabbalah de Baruch Spinoza. Um texto, quem quiser procurar, chamado O Deus de Spinoza. É maravilhoso, tá? A interação que ele tem, a visão que ele tem de Deus. É Tá? lindo. E esse processo, eu não sei se chegou, porque o meu avô faleceu, meu pai tinha 15 anos. Tá? Eu lembro que muito cedo, lá nos meus 15, 16 anos também, eu levei uma série de livros para a biblioteca pública. Livros em alemão ou outra língua que eu não me recordo, muito antigos, que eram os livros que vieram com os imigrantes. Para mim, naquela época, não tinha serventia nenhuma, não sabia nem o que era. Tá? Enfim, está a biblioteca pública. E aí, então, putz, deu a volta e voltou para mim. De um jeito ou de outro, o Kabbalah voltou, né, para mim. E eu segui. E hoje eu acredito que eu seja o único, porque um era promotor de justiça, acredito que seguiu a carreira dele, e o outro não tenho mais notícia, nunca mais ouvi falar. Então, basicamente, eu sou o único que venho seguindo o formato de estudo do Deschimari, que é o mesmo formato do Fandik Lawrence, judeu-húngaro, que entrou no Brasil em 1890, que dizem que era uma pessoa que falava não sei quantos idiomas, tinha uma capacidade absurda, tá, de conhecimento. Né? Interessante. E esse processo é diferenciado porque ele trabalha com a fórmula original dentro do hebraico, em que a letra é um número e o número é uma letra. A numerologia de redução, e aí é uma questão que eu coloco, que eu tenho minhas dúvidas, porque encavala duas, três letras em cima do mesmo número. E se nós analisarmos que Deus criou o universo
através do alfabeto hebraico, existe uma coisa muito interessante, cada letra sendo colocada e o porquê. Imagina se eu retirasse o valor numérico dessas letras, que bagunça que seria o universo. Verdade. E foge à lei da lógica. Sem falar em Kabbalah, lei da lógica. Se A é A, não pode ser B. Uhum. Então, Yud, que é 10, tá? Não pode virar Aleph, que é 1. Verdade. Tá? Então, aquilo que eu falo, a mesma história do tarô, vamos lá. Abre a lâmina 16, você conhece bem. A torre. Queda, ruína, fracasso, perda de posição, equilíbrio rompido. Tá? No mesmo instante, digamos que o tarólogo é numerólogo. E ele vai fazer o cálculo de um nome e deu 556 o seu nome. 5 e 5, 10, 10 e 6, 16, 16, 1 e 6, 7. O carro. Quebrarás obstáculos, vencerás inimigos e alcançarás a realização dos teus votos. Fantástico. Mas espera um pouquinho. É um 16 ou é um 7? Por causa disso, que aí a pessoa fala, putz, eu fiz numerologia e não funcionou. O teu 7 pode ser um 16, o teu 3 pode... Olha a diferença. O teu 3 pode ser um 12, pode ser um 21, fantástico, ou pode ser um 30. Muda então, tudo, né? Muda tudo. completamente. Se fosse assim, por redução, quantas lâminas deveria ter o tarô? 9. 9. 9. Tem quantas? 22. 22 Perfeito. arcanos maiores, tá? Ou seja, no mínimo, você é obrigado a trabalhar com 22 lâminas. No mínimo. No que mínimo. são lâminas, que são os 22 arcanos maiores, que são as 22 letras hebraicas. E eu posso mostrar uma coisa? Pode e deve. Eu vou me meter no meio da história, gente. Olha só. Quando a gente olha para a árvore da vida, eu até separei. Olha que beleza, gente. Por essa você não esperava, hein, professor? Coisa linda. Ó, aqui a gente tem a árvore da vida. Eu não sei se vocês sabiam aí, pessoal, mas cada caminho desse que liga a cada... É Sefirá que fala, né? É Séfira, unitário e a Sefirot são todas. É, Tá? Séfira que fala? Séfira. Ou brilhos. Oi? Pode ser brilhos também. As Ó, luzes. as Tá? luzes. Então, As olha que luzes. limpeza, tá? Então, cada caminho desse que liga as sefirás ou os As brilhos, Séfiras. Né? as séfiras, né? É um arcano maior do tarô. Então, aqui, ó, a gente tem o mago, a sacerdotisa, aí a gente tem a imperatriz, o imperador. Então, o que o Bader tá falando, gente, é que se tivesse somente 9 números, não formaria a árvore da vida. Então, é isso que ele está dizendo, não dá para reduzir, né? Então, aqui a gente tem Malkuth, que é a energia da Terra, e a gente tem o Keter, que é para onde a gente tem que chegar. Ele vai explicar melhor sobre isso. Então, nós Exato. temos os caminhos, e esses caminhos são os 22 arcanos maiores do tarô. Ficou Eu fácil de deixaria a entender parte da agora, árvore hein, da vida. pessoal? Eu deixaria a parte da árvore da vida para um outro episódio que é muito amplo, para poder realmente falar. A gente vai fazer um outro episódio, mas é só para Gabi, vocês poderem entender, exato. né? É só, só, Gabi, só para poderem, é só para eles poderem entender, todos nós entendermos que o que o Bader está falando da redução é complexa, porque quando você reduz completamente, tudo bem, a gente sabe que os números, e aí, Bader, essa é a pergunta que eu queria fazer para você. Porque é o seguinte, os números, eles iriam de 1 até 9 no universo. O 10 é um 10, o 11 é um 12. Você entendeu minha pergunta? Porque, assim, o 10 não. Então, o 10 não é o número 1, o 11 não é o número 2. não? Mas e Não. aí, o 23 é um 23? Porque, tipo, o 22 aí acabou os arcanos maiores, 23 ou. o 23 continua sendo o 23 e até pelos próprios arcanos. Só voltando um pouquinho nos caminhos da árvore Volta. da vida, Vamos tá? voltar. Vamos Só voltar que a gente vai ter que fazer muitos episódios aqui. analise o seguinte: quantas vezes a gente ouviu falar, né? Siga o teu caminho, siga o teu caminho, siga o teu caminho. E a gente fica, mas qual é o meu caminho? Qual é o meu caminho? Os caminhos estão aí, os caminhos da árvore da vida. E Hum. você não pode fugir, dependendo da vibração, você não pode fugir. Você vê que interessante? Eu me atenho muito a situações
dos ditos populares. São leis que, se não fossem verdadeiras, tinham caído. Um detalhe só para deixar bem claro. Eu prefiro pecar, Gabi, por ceticismo do que por fanatismo. Tá. Para mim, tem que ser, tá? A é A e não pode ser B. Então, pantomima, criação, coisas que ninguém pode explicar, que o Bader falou que, para mim, isso não existe. Tem que ser claro, tá? Então, o São Tomé, né, veio para quê? Tá? Então, tem que ser bem claro, porque para enrolar, enganar e dizer As que eu pessoas. falo com o Tá comando fácil. geral das naves interplanetárias e que ninguém pode dizer o Ai, contrário, é muito fácil. gente. Ai, começa a me dar preguiça, isso é verdade. Tá? O Bader, mas Oi. assim, vamos, nossa, porque aqui, né, se deixar a gente vai falando, mas voltando para a numerologia cabalística, né, que é importante a gente tentar entender a diferença da pitagórica para a cabalística. A gente estava falando uma coisa anterior a isso, que é o que são os números. Então, assim, quando a gente falar dos números, então, assim, eles têm eles têm cada um a sua potência, né? Porque eu achava, e talvez, né, a gente tá sempre aprendendo, que os números vão até o número 9 e o que o 10 na verdade, é o 1, e que o 2 na verdade, é o 11 na verdade, é o 2 e assim vai, e eles só ficam, como fala, acrescentando dezenas. O que que são os números no fim das contas, então? Que peso é esse? Porque se o 20, então 23 ele é um 23 ele não vai se Ele é tornar um um 23, 5. É isso que eu tá? queria entender. Você consegue explicar um pouco sobre isso? Ele é um 23. Dos arcanos menores, você pode até fazer uma comparação. Por exemplo, o 78 é 78. Porém, você quer uma prova dos 9? Então, 7 e 8, tá? 15. Então, você tem 15. essa situação. Mas quando você reduzir por 15, você não pode virar para 5, para 6 novamente. Você vai tirando, desfraudando tudo. Por quê? Porque ele entrou no 15, ele já entrou dentro de uma das letras hebraicas. Ah, ah, rapaz. Ah, rapaz, agora entendi. Eis o X a questão. Tabela periódica. Vamos reduzir os números da tabela periódica? Não dá, mas Física tudo tem que dar até 22, então não. tem que estar dentro dos 22. Tem que estar dentro dos 22. É Das física 22, ou química? dos Biologia, 22 física e... elementos, né? Dos 22, Exatamente. das 22 letras, né? Que você está querendo dizer. Exatamente. E letra e número. A gente está falando do alfabeto, o alfabeto mágico, né? Desse alfabeto Exatamente. cabalístico, né? Tá? O alfabeto divino, vamos dizer assim, né? Porque Divino. foi criado as letras. Em Israel existem casas com, em vez de numeração, letras, identificando. Eu tenho um relógio que é com as letras hebraicas, marcador. Então, eu sempre falo que se eu virar o 12 do meio-dia para o 3, né, 3 horas, eu vou tirar o almoço de alguém. Nossa, é muito interessante isso. Os números, então, eles têm um peso maior do que a gente imaginava, né? Sim. Tem outro detalhe, tá? Dentro da tabela pitagórica, e aí é uma questão, tá? Que as pessoas falam, eu fiz a minha numerologia cabalística, mas é da pirâmide invertida. Então não é cabalística, que é por redução, certo? Porque é a antiga numerologia pitagórica que botaram a roupagem de numerologia cabalística porque a cabala está em voga. Só que se tiver essa redução, não é cabalística. A numerologia cabalística, ela não tem redução. Então, vamos lá. A grande diferença da cabalística para a pitagórica, a primeira diferença é que na cabalística você não reduz. O que Não mais? reduz. O que mais? Qual que é o grande tchan da numerologia cabalística? Outro detalhe, numerologia cabalística se trabalha em cima do local do nascimento também. Nome, data e local. A pitagórica trabalha com nome e data.
tá? E fica um pouco vago. Ah, a numerologia pitagórica, na realidade, não é pitagórica, porque Pitágoras viveu 500 anos antes desse alfabeto. E segundo dizem, tá? Até tenho o material, mas não vi logo. A original da numerologia pitagórica está no Museu, se não me engano, em Paris, datada de 1400, lá vai pedrada. Existe uma história do Golem, Homem de Barro, tá? Em que, na época, 1490, enfim, a época dos alquimistas, que estavam atrás dos judeus para descobrir o segredo de transformar chumbo em ouro. Lembra da história? Sim. E até tem um rabino envolvido, o rabino Lowe, L-O-W-E, Tchecoslováquia, região ali, em que fizeram um pacotão para os alquimistas da época, entre preces, mantras, cubos mágicos, numerologia, para eles fazerem, transformar o chumbo em ouro. Parece-me que não conseguiram até hoje. Tá? Então, ela carece de raiz. Tá? Entendi. Onde a numerologia cabalística, a tradicional, ela tem a sua raiz no alfabeto hebraico, onde uma letra é um número é a letra, e aí vem todo o processo do conhecimento da criação do universo que foi passado a Abraão. E aí vem a história de Abraão, tá? Que é a lei de atração, tão falada. E essa lei de atração, Gabi, eu me bati muito depois do livro Segredo, tá? Porque antes era a forma pensamento, visualizar, de repente apareceu a lei de atração. A lei de atração, mas não faz parte dos 7 princípios cósmicos, aonde está isso? Eu fui procurar em tudo quanto é lugar, e eu não chegava a uma conclusão, e nas minhas palestras, nos meus trabalhos, enfim, colocar o seguinte: olha, você tem que estar em conformidade com os 7 princípios cósmicos para chegar à lei de atração. Até que eu pego um vídeo do Bob Proctor, um dos criadores do livro Segredo, e ele diz o seguinte: a lei da atração, o livro Segredo foi tão rápido, o boom, que não deu tempo de explicar ao público que a lei da atração é uma lei secundária derivada da lei de vibração. Que é a das Das 7 leis. sete leis herméticas do Kybalion. Exatamente. Tá? Uhum. Eu falei, né? Não vou falar que tem senhorinhas assistindo, falei, filho da mãe, eu tanto tempo, né, batendo na tecla e tentando achar o fio da meada, tá? E não conseguia essa equação. A equação estava ali, eles só trocaram o nome, tá? Então, o que acontece? Tem pessoas que nasceram uma estrela. Tudo que toca a mão vira ouro. Putz, é fantástico. Tem pessoas que é a vibração do nome positivo versus data e local de nascimento. Perfeito. Tem pessoas que nasceram no lado escuro da Lua. Eu sempre faço uma analogia da Mercedes. Você tem e roda 80 km por hora e chega, começa a trepidar o volante. Quer dizer, a sua Mercedes é a sua bagagem de conhecimento, de estudos, de horas de trabalho, tá? E você não consegue chegar lá. E você vê alguém passando com fusquinha a 120. Ou seja, uma pessoa menos preparada. Você fala, aí não é questão da inveja, é questão de você olhar, mas, poxa vida, mas pera um pouquinho. Eu luto tanto, faço tanto quanto e não consigo chegar lá. Você vai malhar em ferro frio, porque está fora de sintonia. É exatamente igual um aparelho de rádio que está fora de sintonia. Tá? 1 ponto, 2 pontos, você pega a música com ruído, com chiado. O que você faz? Isso é insuportável, né? Aquele chiado das antigas AM, inclusive. Tá? Então, você pega e sintoniza o rádio exato. É isso que a Cabala faz, através do seu nome, sintonizar você com a frequência. E aí eu faço o quê? Eu coloco somente, fico com data e local e começo a reconstruir o nome da pessoa. O nome, tanto o nome social quanto a assinatura.
E tem pessoas que nasceram com o nome perfeito, nascidos com a estrela, e quando abreviaram a assinatura, tiraram de foco. Olha Ou, no só. caso, por casamento, tinham nascido do lado escuro da lua, com o acréscimo do sobrenome, mexendo o nome por casamento, melhorou 100%, ou tirou de foco. Tá? Uma letra a mais ou a menos é igual a um rádio. Tá? Tira de foco ou coloca no foco. E aí, assim, você está dizendo isso porque, no caso da numerologia cabalística, pelo que eu estou entendendo, para traduzir um pouco para o pessoal, gente, assim, ó, o Bader está falando uma coisa muito importante, porque, assim, no alfabeto hebraico, e eu posso afirmar isso, porque no tarô egípcio de Kier, que é o que eu trabalho, vou até dar um exemplo aqui, né? Nesse tarô, por exemplo, a gente tem a energia do imperador, a gente tem uma letra aqui. A A letra hebraica. letra é o número é a letra. Qual é essa letra? Né? O número 4. Dalet. Perdão. Dalet. Deu Então, branco aqui, agora. ó. Não tem problema. Dalet. Então, a energia do imperador está conectada com a energia de Dalet. Então, para o alfabeto hebraico, Dalet é uma letra e um número. E a gente está falando que letra, e aí, pessoal, uma coisa muito importante: a letra emite um som. E a gente sabe que é o som que cria, né, que cria tudo no universo. Então, né, aqui, o princípio do verbo. Om. O mantra O Om. om. E aí um detalhe, o mantra Om que todos nós entoamos, tá? Isso é muito interessante, inclusive. A gente entoa Om, mas a escrita é Aum. É verdade. Aum. É Esse um. processo. A gente Uhum. ouve Om. E aí outra história. O mantra Om é um mantra hebraico ou um mantra sânscrito? E aí, Von Bader? Exato. E aí, gente? Do O que sânscrito, vocês acham, gente? Põe aqui no comentário. exatamente. É um mantra hebraico? É um mantra sânscrito? Porque dentro do hebraico, dentro da Kabbalah, tem Om. Porque são os 72 nomes de Deus. Cada nome tem 3 letras. São só as consoantes. Tá? E Om, dentro do sânscrito, talvez exista desde a época do Império Rama. Que se hoje existe uma civilização talvez mais antiga do mundo, tá? Seja a civilização da Índia, do sânscrito, do Império Rama. Tá? Que é muito interessante as histórias, que isso fica para outra, dos Bom, Vimanas, já é o das, terceiro. A gente já está no terceiro episódio. do carros voadores, etc. Tal, que é muito interessante. Que é uma área que eu gosto muito também. Só que o mantra Om também pertence aos 72 nomes de Deus, Olha que interessante. que é as iniciais de um dos nomes de um dos anjos, no caso. Tá? Então, eu sempre coloco o seguinte: não é nem sânscrito e nem hebraico, ou de ambos. Por quê? O professor foi o mesmo. Perfeito. Então é O único. interessante, né? Então é interessante isso que você está dizendo. Você está dizendo assim, né? Que todos nós, então eu, por exemplo, meu nome é Gabriela, meu sobrenome é Ries. Então esse meu nome tem letras que são números. E os Uhum. números, eles têm uma frequência vibracional. Então, com isso, você consegue ver, fazer esse ajuste fino, né, do Exatamente. rádio. Aí você ainda, eu não sou só um nome, eu nasci em algum lugar e num dia. Então, leva Uhum. muito em conta. Então, você faz a conta, né, do nome da pessoa, da Exato. frequência, na verdade, da frequência. Porque é verdade, gente, se a gente for parar para pensar, o que o Bader está falando faz sentido, porque pela astrologia, o que que você faz? Você pede a data de nascimento, a hora e o local. Exato. Então, faz total sentido você, pela cabalística, pedir o nome, o local e a data de nascimento. Porque daí Sim. você está fazendo essa frequência. E aí o número que você representa, então o número que você representa, ele também é uma letra que tem uma vibração de um som no universo. É Uhum. perfeito Uhum. isso. Uhum. É mais ou menos isso, né? Em todos os seus documentos, por exemplo, vai o quê? O seu nome de nascimento, data e local. E local. Você não foge disso. Esse é um Perfeito. padrão que existe. É padrão que Voltando a existe. outra história, uma partitura é matemática, são números. Matemática. Sim. Trabalha essa partitura tudo em redução. Não tem como, não dá, verdade. Vai desafinar.
vai É desafinar. verdade. Tem semínima, mínima, concheia, semiconcheia, nananã. Não tem como se você entendi. Perfeito. Numa partitura você não pode reduzir numa semínima, não dá. O que eu boto sempre é a lei da lógica, sempre pela lógica. Tá? Sempre pela lógica. Então, É a assim, mesma. no Oi. fundo, não, no fundo, então, aí quando a gente para pensar assim, para quê, né? Para que serve a numerologia, né? E no caso, a gente está falando da cabalística, seria então, assim, é interessante a gente fazer esse estudo, né? Para a gente poder entender como que a gente se sintoniza na vida, seria isso? Sim, para as coisas, aquilo que eu falei da história da Mercedes, né? Você tem todas as condições possíveis, mas você não vê as coisas chegarem a você. Por exemplo, uma pessoa que chega para você fala, Gabi, você abriu o tarô, fala, putz, você tem as condições aqui, mas Gabi, não chega para mim, eu não consigo chegar lá, tá? Me falta algo. Eu vejo as pessoas, a promoção que era para mim foi para outro. Eu faço tudo, mas o meu trabalho é visto, não é visto com os esforços que deveria ser visto, entendeu? Ah, você some na multidão, mesmo tendo a bagagem, o certificado, as qualidades para, mas ninguém lembra de você para chamar para o cargo que seja, ou a própria empresa fala, puxa vida, essa empresa tem um produto fantástico, é melhor que o concorrente, mas não vende. Cor, nome do produto, tá? Mesmo processo. Uma empresa é um ser jurídico que existe fato e direito, igual uma pessoa, tá? Tem uma data e local de nascimento, um nome, que é a razão social, um apelido, que é o nome fantasia. É o mesmo processo. Claro que é uma análise dirigida à parte comércio, empresa, né? Mas, em síntese, é a mesma situação. Entendi. Tudo é e tudo é frequencial, na Eu real, estou né? fazendo agora, é bem interessante, é a segunda vez na minha história que eu faço isso. É, a análise para gêmeos, que vão nascer agora em maio, Olha! tá? Então, estou com alguns nomes, calculando alguns nomes, com a composição com sobrenome, onde vai ficar com 2 nomes escolhidos pela mãe, 2 nomes positivos, certo? Em cima desses 2 nomes, marca-se a cesárea para nascer com o nome certo, no local e data certa. Ou seja, nasceu com uma estrela. Ao longo de 28 anos, Gabi, eu já estou fazendo alteração e assinatura de moças que eu fiz de nascimento, que estão casando e adicionando o sobrenome do marido, do futuro marido, tá? E que até o avô comentou, essa menina nasceu virada para a lua. Foi assim, mas esse era o propósito, tá? Porque são 28 anos, então, de trabalho. Você Tá? acompanhou, né? Acompanhei, tá? Então, Gente, que sorte legal que isso. ainda teve o entendimento, lembrou, né? De fazer essa correção para continuar tudo igual. Que legal. E o Bader, assim, né, que como estamos conversando com pessoas que não conhecem muito bem, né, a numerologia, muito menos a cabalística, uma pergunta, essa é uma pergunta minha. Sim, Por que que não é numerologia vou fazer uma pergunta meio besta, tá, gente? Por que que não é numerologia hebraica e sim cabalística? Porque você está falando sobre o alfabeto hebraico. Porque eu poderia falar assim: "Ah, mas ele está falando sobre o alfabeto hebraico. O que que tem a cabala a ver com a história?" partiu daí, né? Porque a cabala, primeiramente, era. A gente fala de boca a boca, que é errado, né? É de boca a ouvido, de boca a orelha. Né? Você não Uhum. consegue transmitir de boca a boca. Então, a cabala, durante muito tempo, foi transmitida oralmente, até vir a escrita hebraica. Tá? E, Ah, na realidade, essa numerologia é, tá? Numerologia hebraica. Se fosse colocada nua e crua numerologia, seria hebraica. Só que como se trabalha em cima de material da Kabbalah, de conhecimento, de explanação, de explicação, então se passa a numerologia cabalística. Eu acabo usando numerologia cabalística hebraica, não precisaria fazer isso,
para buscar me diferenciar das pseudos cabalísticas que são por redução. Tá? Então, hoje eu uso numerologia cabalística tradicional, que vem da tradição hebraica. Entendi, meu. Tá? Essa é a diferença. Então, eu sou obrigado a criar uma situação diferente para passar que o meu trabalho é diferenciado. Tá? Entendi. E mesmo assim, o que acontece? A numerologia pitagórica, a numerologia da pirâmide invertida, tá? São software, são programas de computador. Pega no mercado livre, você paga R$ 39 por mês e você passa a ser mestre em numerologia. Isso é um perigo. Não que não exista numerólogos pitagóricos bons, hein, gente? Não é isso que a Existe, gente está existe. falando. Não, exatamente. Não, existe pessoas fantásticas, tá? Só que eu coloco a minha preocupação com esta pulverização, tá? Gabi, é a mesma coisa que está acontecendo, você sabe muito bem disso, com os procedimentos estéticos. Sim, não com tudo. Hoje o pessoal faz curso de tarô em 2 meses e acha que sabe abrir as cartas. É complicado. Aonde é que está se levando as pessoas com procedimentos de baixo custo estético, a pessoa que não tem formação, tá? É problema para a pessoa que realmente tem uma formação, que se dedicou, que estudou, que se preocupa com o outro, tá? Com produtos de baixa qualidade, que se vê o que está dando por aí. E dentro do tarô, da numerologia, dentro das áreas místicas, é muito mais complicado ainda. É verdade. É verdade. Eu percebo que virou um fast food, né? Virou um fast food. Eu percebo isso também, Eu tenho né? uma E cliente tem que muita agora gente fazendo, e pro bem da verdade, fazendo um desabafo aqui, eu vejo que tem muitas pessoas fazendo um desserviço para gente que já trabalha há muito tempo, porque são muitos anos. Eu trabalho com tarô egípcio há 15 anos, você trabalha há 28 anos. Aí muitas pessoas vão aprender numa apostilinha e a coisa não a sabe que palavra, a existe. palavra exata, né, politicamente correta, é o desserviço, né? É um desserviço, porque na verdade, assim, é muito importante isso que a gente está conversando, porque assim, gente, olha, quando uma pessoa vai me procurar, por exemplo, para fazer uma abertura de tarô, eu sempre explico que o tarô, ele não é um trabalho de predicção, de adivinhação. Então, olha só, vamos unir aqui o meu conhecimento com o do Bader, tá? Vamos lá. Se a gente está falando que existem 22 letras do alfabeto hebraico, como o Bader disse, e a gente está falando que letra é número é letra, e que número, né, Bader, é frequência vibracional, e a gente está falando que letra é o que, e letra é som, e o som é que cria e que manifesta, a gente sabe que o som é o que manifesta tudo, né? Sim, Né? Então, o verbo foi a primeira coisa que foi criada, né? Tem essa coisa a primeira coisa que foi criada foi o exatamente. verbo. Então, quantas pessoas falam, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você pensa, porque isso se manifesta? Então, vai vendo, olha o rolê, tá? Isso daí me vem um insight que eu vou falar aqui para vocês. Então, veja bem, quando uma pessoa vem procurar para fazer um tarô onde tem 22 arcanos, então a gente está hackeando o inconsciente da pessoa, a gente está pegando uma energia lá numa quarta, quinta dimensão que está lá no registro acástico dela. Essa informação, número, letra, vem para cá e ela se materializa por meio Uhum. das cartas, que na verdade são espelhos do que está lá na alma. Sim, Então a gente está passando uma informação que não é a cigana que está falando, a gente está se conectando com uma frequência maior. Então a gente está revelando uma verdade de outra dimensão, veja bem. O que o Bader está contando, que é sobre a numerologia cabalística, né, que tem toda essa tradição hebraica, é que na hora que você nasce, né, na hora, no local, não importa, né? Na hora que você dá-se um nome para uma pessoa, ou você quer mudar a frequência, ou qualquer coisa que você mexa com o nome, você está dizendo que você, para o universo, emite uma frequência, um som, um número, uma vibração. E se essa vibração não tá bacana, atrapalha ou ajuda muita coisa. Então, esse cara estudou 28 anos isso, eu estudei 15 anos isso.
Aí, o que a gente está falando aqui, que é um desabafo nosso já faz tempo, é que tem muita gente que faz de serviço que pega assuntos como esse, que mexem completamente, com a frequência vibracional de uma pessoa, aprende uma coisa em 3 semanas, em 1 mês, 2 meses, e sai atendendo as pessoas que nem sabe o que está falando. Então vocês me desculpem que quem está assistindo aí, mas é uma coisa que a gente tem que levar muito a sério, porque isso aqui não é misticismo, é uma ciência esotérica. É diferente, é uma ciência esotérica. Então, por trás de todo esse trabalho que eu estou estudando há muitos anos e trabalhando com isso, o Bader, existe uma ciência, inclusive depois, né, Bader? Eu vou até incluir aqui em algum momento um vídeo que o Bader vai depois, né? Eu acho Perfeito. o vídeo que tem a ver com a Fibonacci, que tem a ver com os números, para vocês verem o que a gente está falando, não é. Exatamente. Fi, pi, Fibonacci e as letras hebraicas que não tem redução. O que você está falando, tá? E aí, quando eu falo que eu sempre tenho muito cuidado com o que eu falo, porque tem que maktub, como se diz. Quando Abraão, e aí dentro dos textos bíblicos nós temos outros tantos, Abraão, Jacó, né? Oséias, passará a chamar Josué, serás meu general. Olha o que diz a mudança. Na Torá, editada pela livraria Sefer, no rodapé, tá? Eu que estou falando, capítulo 15, todos conhecem, Abraão faz aliança com Hashem, com Deus, e muda o nome de Abraão para Abraão, de Saraí para Sara, e aí do seguinte, um rodapé explicativo. Isso é muito interessante, tá? Porque Sara é o seu nome. No Talmud Rosh Hashanah é o seguinte: 4 coisas anulam a sentença decretada a um homem: a oração, a caridade, a mudança de nome e a mudança de proceder. Haja visto que a mudança de nome vai mudar o destino de uma pessoa, o que aconteceu com Abraão e com Sara, né? Não vou me alongar, está aqui. Hashem podia ter dito: Abraão, ajoelhe e reza, muda o teu ponto de vista, muda o teu proceder, faça as boas ações. Não, o mais prático foi o quê? Mexer no nome, mexer na frequência, mexer na sintonia. O próprio Jesus, quando começa a rebanhar os apóstolos, Levi passará a chamar Mateus, Matatias, para nós é Mateus, tá? Simão Simão passará... para Pedro, Simão, né? olha só como ele deixa claro a mudança. Simão passará a chamar Pedro e eu te farei pescador de homens. A mudança da causa já era mudança de efeito. Aí alguns vão falar, Bader, e Saulo de Tarso que mudou o nome para Paulo? Não. Saulo de Tarso, tá? Para o povo hebreu. Paulo para os romanos, porque ele tinha o passaporte romano, ele era cidadão romano também. Então, Saulo, em latim, é Paulus. Então, ele não mudou o nome, tá? Então, essa é a diferença que existe. Mas são situações claras que existem, né? Jacó, a tradução do nome, não podia mais continuar, porque o pai de 12 tribos, né? Então, passaram a chamar Israel, aquele que luta com Deus, aquele que luta ao lado de Deus. Tá? A mudança da causa faz a mudança de efeito. E aí Mexer no nome. fala, desculpa, pode falar. Perdão. Não, a mudança da causa faz a mudança de efeito, quer dizer, a mudança da frequência. Então, você está ouvindo 92,5. Vamos reduzir essa frequência para 9211 com 517 vira 8. Pega a calculadora. Não, exato. Não vou fazer aquela história de 7, 13, 12, né? Tem uma história de, né? Por aí tal, da mesa da mandioca, né? Da ode à mandioca, da ode ao vento e tal. Tá? Mas você não, qual é a estação emissora que vai pegar nesse ponto? Não vai pegar nada. E aí eu fico pensando que isso é no episódio 2, tá, gente? Depois que eu voltar para o Egito, a gente conversa sobre isso, mas se a gente for parar para pensar de novo, Antes de só uma... você ir para o Egito, eu tenho que lhe encontrar. Vamos fofocar. Aqui Vamos é bem fofocar. de casa. E aqui é fora daqui, tá, gente? Mas, Tá, ó, espera um deixa eu pouquinho. mostrar uma Antes coisa de para você ir vocês. para o Egito, Não, peraí, gente, quem sabe faz ao vivo. Volta aqui.
Olha lá. Olha, perdão, eu tenho que encontrar um livro para emprestar sobre o Egito. Olha isso, gente. No meio da live vamos falar sobre o Egito. Mas deixa eu falar É, um negócio é aqui. escrito por um amigo, um médico, cirurgião plástico fantástico, em que eu tive uma pequena participação. Boa, quero esse livro. Na próxima entrevista, que vai ser o nosso bate-papo, a gente vai falar um pouco sobre essa árvore da vida aqui. Mas se a gente está falando que a gente tem um número, aí eu quero fazer uma pergunta. Vamos supor, o meu número, faz quanto que meu número é o número 4? Ok. Aí, o número 4 é um caminho? É um caminho? É uma letra? Aí seria esse caminho ou tem a ver com as sefirás? Isso é uma outra história. É que você não é só o número 4. Você é um Você monte de tira coisa. dois números, né? Um número com o nome e um número com a data e local de nascimento. Porque Tá? a minha pergunta é se a gente consegue se enxergar dentro do caminho da árvore da vida. Se faz essa alusão, Consegue, consegue. Tá? Mas isso são mais caminhos que te trazem. é outros 500, É né? os 500. Não dá de ser nu e cru, como se diz. A pessoa causando no meio da entrevista. Mas, Não, gente, é não. que esse assunto, Perfeito. ele é muito forte, porque a gente acha que a gente acha que a gente é somente um nome, né? Ou que a gente é somente um local de nascimento. Então, é muito interessante. E é verdade, olha, gente, eu Nós vou... somos, na realidade, vamos colocar uma coisa bem simples, nós somos uma frequência. Boa. Resumindo, nós somos uma frequência. Nós somos uma frequência. E vocês querem ver uma coisa? O Bader fez a minha numerologia. E aí o meu Gabi Rias, que vocês estão vendo aqui, ó, no meu negocinho aqui, na minha legendinha, esse B foi por conta desse cara. Porque ele falou que para as redes sociais eu teria que escrever com dois Bs para poder me ajudar. E aí eu teria que ter começado a fazer a minha assinatura. E você acha que é só ficar fazendo durante 21 dias, gente? Não é, não. Você tem um processão de 3 anos fazendo durante 21 dias seguidos. Você tem que fazer, não, 49 dias seguidos. Você tem que comprar um caderno, 49 dias seguidos, 21 vezes que você escreve aquilo. Você faz uma oração, você faz o maior saravá durante 3 dias, né? Corta, corta. Porque senão assusta as pessoas e não vão fazer, porque é muito Não vou trabalho, fazer. pessoal. O pessoal quer a banana Corta, descascada. corta, corta. Então, não É, fala banana isso. descascada, esse é o problema Então deles. corta aqui. Então eu não sei nem o que eu estava falando antes. Então a gente tem que voltar. Corta essa parte, Tá? corta. Não, perfeito. Nós somos uma frequência. Nós Tá? somos uma frequência. Exatamente. Então, o que acontece? O rádio funciona através de ondas Hertz. Nós funcionamos através de ondas sinoídicas ou sinodiciais. Segundo John Kepler, 1800 é pedrada, tá? Desculpa as pedradas, eu não lembro de coisa, tá? Então, nós temos uma frequência. Nós somos energia pura condensada, tá? O poder do verbo. O verbo, tá? Então, nós somos sintonia, nós temos essa frequência, e essa frequência, às vezes, pode não estar ajustada. E o que a Kabbalah faz, dentro da numerologia cabalística, é ajustar essa frequência, colocar você na sintonia perfeita. Isso é muito legal. E realmente funciona, porque depois que eu fiz a sua numerologia, em que eu incluí o 2Bs aqui, ó, do meu Gabi, algumas coisas começaram a andar, né? Então é interessante mesmo, porque assim, por exemplo, para as mídias sociais, para o social, para o público, eu tenho que me apresentar com 2Bs. Meu nome original não é Gabi com 2Bs, pessoal, né? O meu nome original é Gabriela, né? Sempre me apelidaram de Gabi. Depois que eu comecei a colocar com os 2Bs, algumas coisas começaram a fluir diferente. É impressionante. Exato. Isso vai ser uma constância, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, não é uma coisa de magia que acontece do dia para a noite, Não, né? é uma Então, a coisa que tem que coisa ser vai consolidada. paulatinamente, vai começando a massificar isso, a solidificar, e você começa a criar o teu espaço, porque você começa a ter essa frequência com maior abrangência. Aí o seu nome no ouvido de outros é aquela história do som, da melodia gostosa ao ouvido de outros, tá?
faz a lembrança, lembrar o seu nome, a taróloga Gabi Rios, e assim por diante. Começa a bater nessa tecla e a coisa acontece. O nome social é uma situação. A assinatura, ela está ligada à data e local de nascimento, então ela pode ser um pouco diferente, abreviada. Tá? E por Eu não que tenho... que isso é uma coisa que eu queria perguntar, Bader, muito importante que você está dizendo, né? Por que que o assinar, por que que a assinatura, ela é tão importante? É porque você está registrando no papel, você está materializando algo, é por isso? Exato. Eu não gosto do termo de colocar, você está buscando um novo batismo cósmico. Isso, para mim, fica muito New Age, né? Então, e existem tantas coisas. Esse dia eu vi alguém falando que ia fazer uma live com uma meditação que ia levar o povo, o pessoal, à 20ª dimensão. Eu falei, que coisa fantástica. 20ª dimensão, tudo bem. Então, você está pedindo ao universo, reiterando nesse exercício de assinaturas, a sua vontade. Ah, A entendi. tua assinatura, literalmente, é a tua vontade impressa, tá? Porque você pode escrever o seu nome num papel em branco, desde que não esteja registrado em cartório, né? Agora, a sua assinatura registrada em cartório, você não assina em papel em branco. Então, olha o Verdade, peso disso. Olha o verdade. peso. E aí, o nome, você pode até colocar o teu nome, Gabi Rios, num papel em branco, que é o teu nome de apresentação, tá? Porque ela não está ligada à tua data e local de nascimento. Ah, mas na hora que você coloca num documento ou num contrato, muda tudo, porque você Sim, está unindo com a data exato. local de No contrato, nascimento. Ah, fica bem entendi. claro, você não vai mudar o nome nos teus documentos, teu nome de nascimento, por exemplo, você não mudou o seu nome, não vai mudar. Você vai mexer na assinatura. O seu nome de nascimento vai estar lá com data e local. Quando diz assina aqui, é aquela assinatura estilizada padrão que você tem. Nossa, que importante tudo isso, né? Interessante E a tudo lei isso. de causa e efeito, né? Ação, reação. São leis simples, claras e objetivas. Eu sempre falo o seguinte, que nós temos duas opções na estrada do universo. No fluxo ou na contramão. Uhum. Sim, perfeito. E aí a gente tem ferramentas que podem ajudar a gente a entrar em outras Exato, sintonias. exatamente. Se fala em Engra gematria sagrada, certo? Olha que interessante. Eu gosto dessas coisas simples. Gematria sagrada é geometria. Gematria sagrada. O que que é gematria sagrada, gente? São as letras hebraicas, a vibração da geometria sagrada e tal. Mas simplificando, tá? Geometria sagrada, geometria, vou lá, geometria, balanceamento e alinhamento de rodas. Voltamos à história da Mercedes. Mercedes atrepidando o volante por quê? Porque tem alguma coisa na roda que está torta. O que se faz? Coloca um chumbinho no lugar exato na roda e pronto. Este chumbinho, digamos, da roda, nessa analogia, tá? É esta letra no seu nome, a mais ou a menos para a equação. Ah, muitas vezes eu vejo em algumas casas que tem um número e um numerinho a mais, uma letrinha a mais. É essa equalização. Esse processo. Esse processo. E Bader, me fala uma coisa aqui. O que você, de tudo que você estudou até hoje, para além da numerologia cabalística, não sei se é a Cabalá, o que mais te chamou a atenção, o que você mais gostou de estudar até hoje, ou dentro da Cabalá, o que mais que te emociona, assim, tem algo assim que você fale, nossa, isso aqui é um conhecimento, para além da numerologia que você fala, nossa, isso daqui é uma coisa que sempre mexeu muito comigo. Tem algo assim específico? Duas coisas. Quando eu consegui entender o Caibalion e consegui introduzir os 7 princípios cósmicos dentro do meu trabalho de numerologia, isso
cresceu imensamente. Eu pude dar uma ferramenta gigante, tá? Para os que me procuram. Ou seja, não só a numerologia, mas sim as leis, para que realmente, né, quando fazer ou não fazer os negócios, os biorritmos, as épocas favoráveis, tem dentro da polaridade, a lei de polaridade entre as plantas, os aromas, os incensos, você viu, a sua pedra de sintonia, tá? A sua pedra de sintonia, a sua pedra de sintonia é interessante porque você tem a pedra de sintonia do horóscopo, disso, daquilo, várias situações. Mas talvez o que tem mais antigo na história da pedra de sintonia é o que remonta ao peitoral do sumo sacerdote do Antigo Tempo, de Jerusalém. Usava 12 pedras, cada qual pertencendo a uma tribo, e cada qual fazendo referência ao mês do ano e a sua pedra de sintonia. A sua pedra de sintonia, e ele usava esse peitoral quando ele entrava no Sanctum Sanctorum, né, na Arca da Aliança, no tabernáculo, como uma proteção, um equilíbrio. E para cada pessoa tem a sua pedra de sintonia. Esta pedra de sintonia, ela funciona como escudo de proteção A contra minha todo é qualquer... ametista. A minha Oi? é ametista. A sua A ametista. minha, olha que interessante, desculpa, eu te cortei, né? A minha é a ametista. Quando você me fez o relatório, a minha é ametista. E tudo que eu tenho em volta de mim já é ametista. É uma loucura isso. Eu levei um susto. Eu falei, como Sintonia. assim? Olha, intuitivamente eu já sabia. Olha que engraçado isso. Muitas situações acontecem isso, tá? De clientes que têm a pedra, que gostam da pedra, a própria cor da pessoa. Então, o que acontece? Essa pedra Aqui, ó, vai... tá. Oi? É, sempre tem uma coisa meio roxa. É engraçado isso, Tá? né? Então, essa pedra vai lhe proteger de energias negativas? Sim, mas de quem? O problema é que não precisa ser energia negativa de pessoas. Pode estar junto com você. A Sim, pessoa não precisa ser... A pessoa pode ser boníssima, mas naquele momento está passando por uma situação negativa. Tipo, na pessoa que mais ama, ele ama. Putz, Gabi, ainda bem que eu encontrei que eu precisava desabafar com alguém, aconteceu assim, assim, assim. Dispara aquela pronto, metralhadora. pronto. A pessoa inconscientemente, ela fala, putz, Gabi, tô até mais leve, obrigado, eu tinha que dividir isso com alguém. Olha o que ela falou, tinha que dividir isso com alguém. Então, a pedra sintonia, para mim, ela funciona Ah, desse... em uma mão gente! guerreiro. Olha o que que o Bader falou, gente. Olha o que o Bader falou. Eu preciso dividir isso com alguém. A sua melhor amiga pode fazer um mega desabafo, mas ela está dividindo. Então, se você também não está protegida, a gente até foge. É o quarto Ela descarregou episódio. parte da carga para você. E Nossa, você gente. não tá preparada. Meu, isso é Tá? muito sério. Então, eu sempre falo o seguinte: como o guerreiro numa mão usa a espada para se defender, defender os amigos, em outra mão ele usa o escudo para se defender dos inimigos, porque ele nem sempre sabe onde é que Eita. o golpe vem. Esse inimigo, ele não pode, não precisa ser um inimigo, uma pessoa negativa. Gabi, é a mesma história da pessoa, amiga querida, amigo querido, fala, putz, que planta bonita, eu quero uma muda. A planta morreu. Putz, a pessoa tem um olho ruim. Se ela queria uma muda, ela não ia desejar que a planta morresse. A energia naquele momento dela estava ruim. Entendi. Então, assim, quando e aí, né, só para voltar no que a gente estava falando, porque tem a ver com isso, de todas as coisas que você já estudou para além da cabala e da numerologia, você gosta muito dos princípios do Caibalion. Gente, o Caibalion, de verdade, é um livro que todo mundo tem que ler. Ele é desse tamanho, fininho, mas é uma das coisas. Eu até tinha ele aqui, ele é fininho assim, mas eu li um livro que quando você lê. É uma transformação. A gente vai convencer. Gente, comenta aqui. Queremos que o Bader dê uma masterclass sobre Caibalion. Porque a Um gente vai detalhe. convencer Agora já ele. estou com uma pulga na orelha. A gente vai convencer. Comentem aqui que eu quero. Vai colocar eu quero que o professor Bader dê um curso de Cabala básico, ABC da Cabala. Vamos fazer essa força. Eu vou deixar todo mundo com a pulga na orelha. Agora. Vai. Caibalion. Caibalion, um livro egípcio, Ah correto? lá, presente. Tá? Um livro egípcio com nome hebraico. Kaf Bet Lamet Nun.
Tradição, Kabbalah. Perfeito. A primeira lei do Kybalion é o mentalismo, que ela fala em uma única energia criadora. Hermes Trismegisto, quem foi? Alguém tem registro? Tem o CEP postal dele? Grego ou egípcio? Num ponto. Na época, gregos e egípcios eram politeístas. Eles não iam falar em uma única energia criadora. Quem na época teria condições e teria o conhecimento dos 7 princípios cósmicos? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos. Abraão faz aliança com Deus e o Que Senhor lhe é? dá. Fala de Abraão novo, você faz falou uma aliança rápido. com Hashem, com Deus. Abraão. Tá? Peraí, de novo. Abraão faz aliança com Hashem, com Deus, e ele lhe dá o conhecimento da concepção do universo. Os 7 princípios cósmicos. Perfeito. Isso é passado a Isaac. A herança. Olha a herança onde vai. Isaac repassa a herança ao primogênito, que teoricamente seria Esaú, mas a história do prato de lentilha, a herança acaba caindo para Jacó. Não se diz quantas peles, quantas ovelhas, quantas cabras Jacó levou embora. A herança era o conhecimento. Para não nos alongar, tem a história de Raquel e Leia, que faz parte desse processo, e vamos lá para frente, então, os 10 filhos de Leia, e aí, na sequência, porque Raquel não podia ter filhos, os 2 filhos de Raquel. Jacó entende que José deveria ter sido o primogênito e repassa a herança a José, criando ciúme aos irmãos que o vendem à caravana de mercadores. Perfeito. Quantas cabras, quantas peles José levou? Não se diz. Ok. José chega em Trapos, no Egito, como escravo. Passa-se o tempo, enfim, vamos adiantar o filme, como se diz. E José é levado para frente do faraó, para decodificar os sonhos do faraó. 7 anos vacas gordas, 7 anos vacas magras, piga de milho, etc. José é levado à presença do faraó, porque já tinha decodificado alguns sonhos. Do faraó. De outros, então, né, eles acabaram tendo a coragem de levar José para a frente do faraó. E José decodifica os sonhos do faraó: 7 anos vacas gordas, 7 anos vacas magras, 7 anos de abundância, 7 anos de seca, né? Então, que herança era essa? E é dito que por ter recebido a herança de Jacó e por ter conhecimento das coisas do pai, José decodifica os sonhos do faraó. Então, o que José recebeu de Jacó, a herança, o conhecimento, foi o conhecimento dos 7 princípios cósmicos. Lei de ritmo, 7 anos. Os biorritmos, 7 anos de fartura, 7 anos de falta. Tá? O que fez? Trabalhou para lotar os silos, quando plantar, quando colher. Tá? Então, todo esse processo do Kybalion, olha que interessante. Então, o único que tinha condições de ensinar as leis cósmicas, os princípios cósmicos, as pseudas leis herméticas, porque hermético é fechado, não é de Hermes, Megistos, 3 vezes grande. Quem foi 3 vezes grande no Egito? José. Foi colocado como governador-geral, ele só obedecia ao faraó, sendo estrangeiro. Então, a única pessoa que tinha condições de transmitir os 7 princípios cósmicos era José do Egito. Então, Hermes Trismegisto Gente, não era José do Egito. confunda. Então, peraí, só não confunda. Esse não é o José, esposo da Maria, mãe do Jesus, tá? Não. José do Egito, filho de Jacó. Bem antes. É muito importante entender isso. Então, o que você está dizendo é que provavelmente o tal do Hermes Trismegisto era esse José do Egito, filho de Era Jacó. o único que tinha condições de transmitir os princípios cósmicos. Se nós partirmos de uma análise de que a lei de mentalismo, que fala de uma consciência divina, e te fala do uno, de uma única consciência divina,
é judeu, tá? É José. Se fosse egípcio ou grego, seria o panteão grego ou o panteão de vários deuses egípcios, do Olimpo, Zeus, Hera, e aí vai. E, na verdade, todo esse conhecimento que José tem, na verdade, veio de uma herança de uma tradição oral antiga de Abraão, que recebe Abraão, essa energia, Isaac, que Jacó. recebe essa informação da unidade divina, né? Exatamente. De Deus. Ou Deus, deusa, ou não sei qual é o nome que O se dá. Criador. O Criador ou Criador. criadora, tá? A energia criadora. Pronto. O Criador e a Criadora. Interessante isso. O pessoal fala criador e criadora, eu acho que é uma única energia. Uma coisa E essa, só, uma essa energia só. energia, e aí o pessoal quer colocar o gênero em tudo. A energia criadora é energia criadora. Não É a tem, mesma coisa que nós discutirmos o sexo dos anjos, como se diz. não tem como. É Não uma tem. energia criadora. Nossa, a gente deu uma volta nessa conversa. A gente começou falando de numerologia e foi parar no Caibalho. Mas por quê, gente? Porque o Caibalho, ele fala de leis que regem a gente. Está E essas interligado. leis que regem são frequenciais e que combinam muito com a forma como a gente se posta no mundo. O nosso nome reverbera. O nosso nome tem letras, letras são números que têm conexão com os biorritmos, que tem a ver com as 7 leis do Kybalion. Quando Então, na plantar, quando verdade, eu colher. entendo. Então, é muito interessante que aí falando sobre o trabalho do Bader especificamente, ele juntou então a numerologia cabalística com esse plus do hermetismo, do Kybalion, que é maravilhoso. Eu posso falar porque eu recebi o relatório dele, que é assim, é lindo. Fora os arcanjos no meio da história, né? Que é maravilhoso, né? Gente, olha só, se deixar. A gente vai ficar aqui falando até amanhã. Olha, fiquem aqui comigo. Nós temos para falar sobre a árvore da vida e os caminhos, porque ele vai ter que falar para a gente o que isso tem a ver com o tarô. A gente vai fazer uma só sobre isso. A gente vai ter que esmiuçar um pouquinho mais sobre a Kabbalah, ele vai falar, e a gente vai ter que falar sobre um assunto que me intriga, que é o tal do nome do Javé, que tem gente falando muita bobagem por aí. Eu vi, eu fiquei apavorado. Não vamos citar nomes, porque isso não é interessante, mas tem muita gente falando de Javé, e isso está virando uma baita confusão sobre o que que é Deus, que é Javé, que, enfim. Então, nós vamos aqui começar a fazer um quadro, a gente vai criar um nome para esse quadro, onde eu e o Bader. Desmistificando. Hã? Desmistificando, pronto. Desmistificando. A gente vai fazer, olha, vocês podem inclusive dar sugestões. Eu e o Bader estaremos aqui sempre e a gente vai falar um desmistificando, né? A gente vai fazer algo com isso para a gente poder, meu, escarafunchar e mostrar que A é igual a A e não é B, entendeu? Porque é muito fácil, voltando à história, de falar aquilo que ninguém pode provar. É Só muita que especulação, muita a lei especulação. do retorno é um caso sério. Numa era, sabe, gente, para a gente ir finalizando o nosso programa aqui, o recado é o seguinte: numa era de fake news e numa era de quinta dimensão, porque assim as pessoas não percebem, mas a gente já está vivendo na quinta dimensão. Isso aqui, ó, a gente está fazendo uma live, que na verdade não é uma live, é uma gravação, onde tem uma informação me captando, transformando em imagem e juntando a gente, né? Duas pessoas, nós estamos sendo transmitidos energeticamente, vocês estão vendo a gente. Isso aqui já é quinta dimensão, inteligência artificial já é quinta dimensão. A gente tem que tomar muito cuidado que as fake news, elas não são somente aqui. Então, as informações que vêm de lá também, elas são muito perigosas se a gente abre o campo e a gente não sabe onde vai Nós parar. estamos na era dos falsos profetas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então os nossos objetivos aqui no de desmistifique-se, desmistificando ou a chave do saber, a gente vai dar um nome para esse quadro. É para a gente começar a debater aqui juntos sobre o que realmente a gente pode afirmar que existe, porque tem muita coisa complexa aí.
tá? Sim. E um detalhe, Gabi, eu tenho a coragem, por exemplo, de uma pergunta que vier e eu não souber responder, eu vou dizer não sei. Exato, não Tá? sabemos. Vou criar uma pantomima para explicar o que eu não sei. Não. Foge o meu alcance, foge o meu conhecimento. Perfeito. Eu prefiro ser autêntico. Ai, gente, meu Deus do céu. Bom, pessoal, eu queria muito agradecer que você, Vão Bader, olha que nome chique, que você esteve aqui hoje no Arcana, inaugurando esse novo quadro que a gente ainda, que a gente acabou de criar, a gente acabou de dizer que a gente vai criar esse movimento da gente escarafunchar um pouco mais sobre o autoconhecimento. Se você quiser saber mais sobre o Bader, na legenda aqui eu vou colocar o nome completo dele, vou colocar o site, vou colocar o Instagram. O site dele acabou de sair do forno, o trabalho dele é maravilhoso, eu acho que vale muito a pena. E eu queria muito agradecer e que você volte em breve, querido. Muito obrigada, tá? Estou a seu dispor. Foi um prazer enorme estar com você. Olha, acho que a gente debateu, a gente desfiou muita coisa, tá? Foi bem gostoso. Esse bate-papo gostoso, que fomos para lá, para cá e tal, eu acho que deu uma abrangência bastante grande, tá? E foi muito bom estar hoje com você e espero realmente que nós continuamos tirando coisas do baú, digamos assim. Pode chamar Caixa de Pandora. Olha lá, é um nome bom esse também, hein, gente? Também. Eu vou fazer uma votação. Então, pessoal, se você gostou, vou pedir para que você curta, que você compartilhe. Vai lá, se inscreve no canal, pega, ativa o sininho, porque isso é muito importante para a gente. Então, eu espero que você tenha gostado muito desse episódio e fique mais conosco e até a próxima. Um beijo e até mais. Tchau. Até mais.